Bom, vamos a provar este lema que diz o seguinte, né? Se tenho uma solução viável de um problema de programação linear, ou seja, se x está em S, onde este é o conjunto dos elementos em Rn, tel que a vezes x é igual a b e x maior ou igual que zero. Então, x é um ponto extremo de S, se e somente se os vetores coluna PJ de A, da matriz A, né, que correspondem a estes valores de xj que são diferentes de zero, então são linearmente independentes. Ou seja, em outras palavras, digamos que x é o ponto x1 até xk, depois puros zeros. A matriz A está dada por uma coluna, depois outra coluna, até a enésima coluna. Então eu vou pegar só as colunas que correspondem a estes valores que são estritamente positivos. Então vou tomar só P1 até PNCK e vou desprezar o restante de colunas. Então este é um ponto extremo se somente se estes vetores aqui são linearmente independentes. Tá? Bom, em geral, as coordenadas de x podem não ser as primeiras, né? Por exemplo, digamos que eu tenho 2, 3, 1, menos 1, 1, 0, 1, 1, 1, vezes um vetor, digamos, 2, 0, 1, né? Aqui vai dar 4 mais 1, 5, aqui menos 2, então vamos colocar assim melhor. Não pode dar negativo, lembra, né? 2 e depois embaixo 2 mais 1, 3. Pronto, né? Então, quais são as colunas que eu tenho que enxergar? Isto vezes isto dá 5. Então, este x é digamos, este x201 é um ponto viável deste sistema, né? Com todas as... Porque x é maior ou igual que zero e satisfaz esta equação, certo? E os vetores colunas correspondentes são 2, 1, 1 e 1, 0, 0. Estes vetores são linearmente independentes, portanto, este ponto aqui é um ponto extremo desta equação, ou seja, um vértice, né? Em outras palavras, um ponto extremo é a mesma coisa que um vértice. Por se não for um vértice, um ponto não for um vértice, ele vai sempre se encontrar entre dois pontos e vai ser combinação linear desses dois e, portanto, por definição, não vai ser extremo, né? Já vimos que extremo corresponde a ser vértice. Mas, claro, na hora da demonstração fica mais fácil se a gente conseguisse verificar para pontos cujas primeiras coordenadas são nulas e as últimas são zero, né? Fica mais fácil. E, realmente, este sistema pode ser reescrito assim. 2, 1, 1, e eu troco a segunda pela terceira coluna. E é só trocar a segunda pela terceira e ainda se mantém isto desta forma, né? Ou seja, na verdade, digamos assim, se eu colocasse x, y, z no lugar das variáveis, certo? A primeira equação é 2x mais z igual a 5. E aqui, trocando y e z de lugar, seria 2x... Não, o que estou fazendo aqui? É 2x, perdão, isto vezes isto, né? 2x mais 3y mais z. Aqui, 2x mais z mais 3y. Ou seja, simplesmente mudei a ordem em que as variáveis aparecem. Então, quando temos uma solução, podemos sempre supor que as primeiras coordenadas são não nulas e as últimas são nulas. Pode que nenhuma seja nula também, né? Enfim. Então, por isso é que a gente pode supor esse primeiro passo, porque basta modificar as colunas da matriz A, né, e mudar a ordem das variáveis para ter o mesmo sistema, só que escrito em outra ordem, nada mais, né? Então, vamos fazer isso, né? Seja x igual a x1 até xn ns, tal que x1 maior que zero, etc., até x índice k maior que zero, e a partir de x índice k mais 1 até xn são todas zero, né? As últimas variáveis são zero e as primeiras são 1. Então, sejam P1 até P índice k, as primeiras,
K colunas da matriz colunas, né? Colunas da matriz A, certo? Bom, a gente quer provar que este é um ponto extremo se somente se as primeiras K colunas são linearmente independentes. Então, suponha que X é ponto extremo. Ou seja, vamos fazer a ida primeiro. Então, sejam alfa 1 até alfa K, números reais, tais que alfa 1 P1 mais até alfa K PK vale zero, né? Uma combinação linear. Para provar que essas colunas são linearmente independentes, para provar que as primeiras colunas de A são... até aqui não sabemos, né? Até este enunciado temos X no ponto e K as primeiras colunas, certo? Vamos supor, aqui estamos supondo que X é um ponto extremo e queremos provar que os PIs são linearmente independentes, ou seja, devemos conseguir provar que os alfa-Is são não nulos, né? Nós temos assim, lembrem que A vezes X igual a B. O que significa isso, né? Significa, na verdade, que se eu escrevo P1, PK, bom, depois vem a coluna PK mais 1, até PN, multiplicado por X1 até Xn, tem que dar B, né? Em outras palavras, P1 vezes X1 mais P2 vezes X2 mais ATP índice K vezes XK. O restante é zero, né? Porque as variáveis que estão aqui valem zero. Isto aqui tem que ser B, né? Então, essa é uma escrita vetorial desse produto matricial, né? Porque vamos ter o primeiro ponto de P1 com o primeiro ponto seguinte, com este aqui multiplicado por tudo isto, que corresponde justamente à primeira coordenada desta multiplicação. Depois, a segunda coordenada aqui vai se multiplicando por estes mesmos valores, que corresponde à segunda coordenada vezes x1, segunda coordenada vezes x2, até aqui, que tem que ser igual à segunda coordenada de B. Segunda coordenada de B. Então, é outra forma de escrever o produto matricial como combinação linear vetorial, certo? Então, temos isso. Ok. E temos esta combinação linear. Então, vejam bem, como isso tudo vale zero, eu posso escrever P1x1 mais ATPKXK mais epsilon, seja um epsilon maior que zero, epsilon vezes alfa 1 P1 mais alfa K PK, tudo isso igual a B, né? Porque isto vale zero. E a mesma coisa com menos epsilon. Até alfa K PK, tudo isso igual a B, né? Em outras palavras, reorganizando, né, este sisteminha, vamos ter P1 vezes x1 mais epsilon vezes alfa 1 mais etc, etc, até pk vezes xk mais epsilon vezes alfa k igual a b, certo? E na segunda equação é vezes todo com negativo, menos epsilon vezes alfa 1 mais ATP índice k vezes xk menos epsilon vezes alfa k igual a b, certo? Temos esse sistema. Então, o que a gente percebe aqui? Que este ponto x1 mais epsilon alfa 1 até xk mais epsilon alfa k é solução, né? Mas o interessante seria ver que seja maior ou igual que zero para estar nesse também. Mas isso é verdade, porque já que xi é maior que zero, né? Podemos escolher epsilon maior que zero, bem pequeno, se for necessário, de tal forma que... Então, epsilon é bem pequeno em relação a y, né? E, digamos, bem pequeno em relação a x1. Né? Tipo assim, epsilon podia ser tipo alfa 1 vezes x1 sobre 2, tudo em valor absoluto, né? Se você multiplica por alfa 1, não, com alfa 1 aqui no denominador, perdão,
certo? Então vai ser epsilon vezes alfa 1, e tipo vai ser x1 sobre 2, só que em valor absoluto disso. Então, isso quer dizer que x1, tanto x1 mais epsilon vezes alfa 1 é maior que zero, e x1 menos epsilon vezes alfa 1 também é maior que zero. E isso vale para todo i. Ou seja, escolhemos um y, né, o menor de todos que satisfaz estas 2 vezes k condições, certo? Para cada i. Então, para cada i de 1 até k. Então, se todas as coordenadas são maiores que zero, então chamamos de y igual a x1 mais epsilon vezes alfa 1, x2 mais epsilon vezes alfa 2, até xk mais epsilon vezes alfa k. E chamamos de z, x1 menos epsilon vezes alfa 1, x2 menos epsilon vezes alfa 2, até xk menos epsilon vezes alfa k. E o que acontece? Y é maior ou igual que zero, z é maior ou igual que zero, e pelas equações que vimos acima, a vezes y é b, e b vezes e a vezes z é b também. Logo, y e z são soluções viáveis. Além do mais, y mais z, certo? Vai cancelar os epsilons, vai ficar 2 vezes x1, tal. Isto vai ser 2 vezes x. Ou seja, x é 1 meio de y mais 1 meio de z. Então, x é combinação linear convexa de y e z. Mas, por hipótese, x é ponto extremo. Logo, na verdade, x é igual a y ou x igual a z. Né? Na verdade, se x for igual a y, certo? Vocês igualam aqui, vamos ter y igual a z também. Ou seja, na verdade, x é igual a y é igual a z. Né? E a única forma disso acontecer, vejam, para que isto seja igual a x, teríamos que ter x1 igual a isto. Ou seja, epsilon vezes alfa 1 é zero. Só que é só... então, e como epsilon é positivo, né, epsilon é alfa 1 que teria que ser zero. E a mesma coisa para as outras variáveis. Não teríamos x1 mais epsilon, ou seja, xi mais epsilon vezes alfa i tem que ser xi, o que implica epsilon vezes alfa i igual a zero. Como epsilon é maior que zero, então o alfa i vale zero. Ou seja, P1 até P K são linearmente independentes. Que era o que nós queríamos provar, né? Que se x é um ponto extremo, então os PIs são linearmente independentes. Agora vamos ir na volta. Então, suponha que os PIs desta vez são linearmente independentes. Né? Agora, então, sejam... vamos escrever y e z, né, elementos de S, tais que x se escreve como alfa vezes y mais 1 menos alfa vezes z. Né? Ou seja, a gente tem aqui x1 até xk, depois puros zeros, é igual a alfa vezes y1 até yn, mais 1 menos alfa vezes z1 até zn. Né? Então, se tomo i maior que k, o que acontece? Vou ter que 0 tem que ser igual a alfa vezes yi mais 1 menos alfa vezes zi. Né? Mas a gente sabe que alfa é maior ou igual que 0, 1 menos alfa é maior ou igual que 0, e yi também é maior ou igual que 0, e zi é maior ou igual que 0. Né?
Isso significa... vamos supor que o alfa está entre 0 y 1 y no es igual a 0 ni igual a 1, porque si no x ya sería punto extremo. O sea, si alfa vale 0, no tenemos nada que hacer. Si alfa vale 1, también no tenemos nada que hacer. Entonces vamos a supor que 0 está entre alfa y 1. O sea, que x es de esa forma. Y vamos a probar que, na verdade, x e y y z. Y y z só pueden ser iguais, porque estos son linealmente independentes. Enfim, tudo isso para ver, então, que como isto aqui é maior que 0, e isto aqui é maior que 0, e a soma tem que ser 0, e estes são maiores ou iguais que 0, se eles não forem zeros, esta soma não vale 0. Logo, yi é 0 e zi é 0. Ou seja, y1 até yn, na realidade, é igual a y1 até yk, zeros depois. E, ou seja, isto é y, né? E z também, né? Igual a z1 até z índice k e zeros depois. Como y e z são elementos desse, então vejam bem, aqui utilizamos a parte que os y e z são maiores ou iguais que 0. Como y e z são elementos de S, então a gente tem que a vezes y igual a b, e b vezes y, perdão, e a vezes z igual a b. Mas como se escreve isto vetorialmente, né? Significa que a primeira coluna de A vezes y1 mais até a késima coluna tem que ser b, e da mesma forma para z. Se subtraímos estas duas equações, né, vamos ter P1 vezes y1 menos z1 mais até P índice k de yk menos zk, tudo isso igual a 0. Como agora a hipótese era que esses daqui são linearmente independentes, logo seus coeficientes são nulos. Ou seja, y1 é igual a z1, y2 igual a z2, etc. até yk igual a zk. É a única possibilidade. Ou seja, y igual a z. Não? Então, o que acontece com x? É alfa vezes y mais 1 menos alfa vezes z, que na verdade é, podemos substituir por z ou por y, né? Alfa mais 1 menos alfa dá alfa, x igual a y. Né? Ou seja, partimos do fato de x ser uma combinação linear e necessariamente x vai ser y ou z. Portanto, x é ponto extremo. Que era o que nós queríamos demonstrar. Ok? Este resultado que está aqui. Né? Que um ponto extremo, se somente se os vetores coluna correspondentes aos valores positivos desse vetor são todos linearmente independentes. Então, é uma forma de ver se um ponto é vértice ou não. Porque, claro, quando você tem 7 variáveis, 6 variáveis e um ponto ali, como que você verifica que esse ponto realmente é extremo ou não? É bem complicado, né? Então, a ideia é essa.